se seguiu é referente ao surgimento dos seres vivos, né? A gente tem primeiro os aquáticos, depois os aquáticos ósseos, né? A diferença dos aquáticos cartilaginosos para os aquáticos ósseos. E esses aquáticos que tinham ossos, eles são os que acredita-se que se desenvolveram a serem anfíbios, com metade do tempo de sua vida aquática e metade do tempo da sua vida terrestre. E nessa divisão, né, que teve da quebra do desenvolvimento, do sair do ambiente aquático e conquistar o ambiente terrestre, vieram os primeiros anfíbios e logo depois dos anfíbios os répteis. Que aí os répteis, eles não têm mais relação nenhuma com a água, eles não têm necessidades aquáticas, como é no caso dos anfíbios, mas eles já são os primeiros seres vivos que apenas têm vida terrestre e conseguiram, enfim, dominar apenas o ambiente terrestre. Vamos ver se vocês estão com a mente boa. O que significa anfíbio? Anfibio, que eu falei ontem. O que significa bio? Que eu falei de biologia. Vida. Vida. E anfi? Vida na Terra? Meu Deus. Metade. Metade. Isso. Então, anfibio. Metade da vida. Vida. Um anfíbio é porque os anfíbios eles têm meia vida, né? Metade da vida no ambiente aquático e metade da vida no ambiente terrestre. Professor, Oi. eu não estou escutando muito bem, o seu áudio está muito baixo para mim. Só para Catiele ou para todo mundo? Para mim também tá baixo. O meu tá muito baixo mesmo, quando tá, tipo, nem com fone tá Pra mim tá resolvendo. normal. No celular ou não. Coloquem o volume de vocês no máximo, que eu vou deixar o microfone aqui bem mais perto, talvez fique melhor. Mas melhorou agora? Melhorou. Tá, vou deixar o microfone aqui. Eu acho que tá no meu celular. Mas está escutando? Pelo visto, não. Tá dando para escutar agora? Ficou melhor? Aumentou um pouco o volume? É, aumentou um pouquinho. Tá. Eu vou ficar segurando ele aqui. Então, a partir disso, a gente tem que, depois dos anfíbios, vieram os répteis, né? A evolução dos anfíbios para o ambiente terrestre são os répteis. E a partir dessas características, que foi sair do ambiente aquático para ir para o ambiente terrestre, apenas para o ambiente terrestre, essas mudanças, né, essa mudança tem algumas características que se implicaram nisso. E a primeira é o chamado ovo amniótico. Por quê? Os anfíbios, eles fazem o processo de fecundação e de reprodução ainda dentro da água. Como eu falei para vocês, o sapo, por exemplo, e a sapa, eles liberam o óvulo no ambiente e o espermatozoide. E nessa liberação, a água que é responsável por unir eles, para unir os dois e fazer com que a fecundação ocorra. Nesse sentido, indo apenas para o ambiente terrestre, tendo essa diferença do ambiente aquático para o ambiente terrestre, a gente tem a mudança do quê? Ovos aquáticos não têm casca. Os ovos terrestres sem casca, eles iriam secar e não iriam sobreviver. Então surgiu o primeiro ovo amniótico, que é o que se desenvolvem os anexos embrionários, que foi uma novidade evolutiva que contribuiu para o sucesso dos répteis, das aves e dos mamíferos, que existem mamíferos que botam ovos. Por conta do âmnio, que é o líquido que tem dentro do ovo, e que é um dos anexos embrionários na hora do desenvolvimento. Aí eu pergunto para vocês, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. A galinha. Gente, eu acabei de falar que os répteis botavam ovos. Então quem surgiu primeiro foi o ovo. Não, mas eu já escutei isso várias vezes. Todo mundo diz que é a galinha. Quem surgiu primeiro foi o ovo. Por quê, professor?
E quem Porque- foi que botou o ovo, Quem foi professor? que botou o ovo da galinha mesmo? Não foi a galinha, não. Então a galinha nasceu exatamente. primeiro. É exatamente isso. Quem surgiu primeiro? O ovo. Mas quem surgiu primeiro? O ovo da galinha ou a galinha? A Esse galinha, para poder professor. botar o ovo. Mas, Professor, não vale, o senhor não especificou nada. O senhor só perguntou. que foi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, resolve o tiroteio aí primeiro. Ah, tá. depois- Não, pode perguntar. Pode falar. Não é nada não, professor. Acho que o da Denise é mais importante. Nada é mais importante, tudo é importante. Fale. Ih, pesado. Pode falar. deixa- Fale logo, David. Fale Vai agora. logo. Se deixa eu expresse. Diga o que Não, você está sentindo. Não, eu falo na aula depois. Eu prometo Tá. que eu falo. Então, tem duas especificações que, como eu falei, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Se essa pergunta é desse jeito, o ovo surgiu primeiro, porque na época que existiam répteis, não existiam aves, e galinhas são aves. As galinhas vieram depois dos répteis, né? As aves vieram depois dos répteis. Por conta disso, na pergunta quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, foi o ovo, pois os répteis já botavam ovos antes mesmo das galinhas surgirem, conforme a teoria da evolução. A galinha é uma ave que evoluiu dos répteis. As aves evoluíram dos répteis. É porque, Manolo perguntou assim, ó. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é... Ele não perguntou, tipo assim, quem surgiu primeiro, o ovo da galinha ou a galinha? Entendeu? Isso. Do ovo da galinha, quem surgiu primeiro foi a galinha, para ela poder botar o primeiro ovo. Mas entre o ovo e a galinha, quem surgiu primeiro foi o ovo, mas foi o ovo dos répteis. Foram os ovos dos répteis. Certíssimo, entendi. Então, esse ovo, que é o que eu estou falando para vocês, ele é uma característica evolutiva dos animais de ambiente terrestre. Pois o ovo, ele não existia até os répteis dominarem o ambiente terrestre, pois os anfíbios, eles não botavam ovos. Eles não colocam ovos, né? Eles existem até hoje e não colocam ovos. Os répteis, sim. Cobra bota ovo. Alguns tipos de lagartos botam ovos. Então, é uma característica, a primeira característica dos répteis para o ambiente terrestre foi botar ovos com casca, pois aí eles conseguem sobreviver no ambiente seco. Os répteis provavelmente surgiram no período carbonífero a partir de uma linhagem de anfíbios. Uma série de pegadas encontradas na província de Nova Escócia, no Canadá, em rochas com 315 milhões de anos, é atribuída a Ilonomus lieli, que é o mais antigo réptil conhecido. Era um animal pequeno e provavelmente muito semelhante ao lagarto moderno. Olha aqui ele, bonitinho. E uma característica de todos os animais de coloração forte. Normalmente eles são perigosos. Eles possuem alguma toxina na pele ou alguma glândula tóxica que libera veneno. Por isso que eles têm essa coloração assim mais destacada, que nem tipos de rãs que são bem azuis ou são bem amarelas. Normalmente esse tipo de animal que tem uma coloração muito forte, que chama muita atenção, eles são tóxicos de alguma maneira. Por isso que eles são desse jeito. Animais que não têm toxicidade, que não têm veneno, normalmente eles são das cores do ambiente, da cor de um caule, da cor de uma folha, para ele conseguir se disfarçar e ninguém notar ele. Já animais que querem ser notados é porque eles têm alguma forma de se proteger e os animais que normalmente são predadores não vão em cima deles porque tem medo, já de sabendo que é um tipo de defesa que ele vai ter por ele ser tão colorido. Os primeiros répteis tinham tamanho pequeno e importância discreta na fauna, amplamente dominada pelos anfíbios de grande porte, né? Como vocês viram, os anfíbios eles podiam chegar antigamente até 2 metros de comprimento. Acredita-se que esse quadro se alterou devido a uma profunda mudança climática, que tornou o clima do planeta extremamente seco, devastou florestas e causou a extinção de plantas e animais. Esse evento, conhecido como colapso das florestas úmidas do período carbonífero, ocorreu por volta de 305 milhões de anos atrás, quando grande parte da terra firme do planeta se localizava na região equatorial e era coberta por vasta floresta tropical. Né? Como a gente viu a questão da Pangeia, em que a Terra toda se localizava principalmente no centro da Terra, onde as incidências de raios solares eram muito mais fortes. Então o ambiente ficou bem mais seco e os anfíbios eles precisam de um ambiente úmido para sobreviver. Então, como uma característica, uma forma de conseguir dominar o ambiente terrestre,
aconteceu a evolução para a mudança dos seres anfíbios para répteis. Répteis que inicialmente se alimentavam de insetos e de peixes desenvolveram novas estratégias alimentares, diversificando-se em inúmeras espécies de vários tamanhos e formas corporais. Grande parte do período Permiano, que foi cerca de 40 milhões de anos, foi dominada por um grupo de répteis conhecidos como pelicossauros, com espécies que atingiam 3 metros ou mais de comprimento. Depois desse período começou a era dos dinossauros, né? Que depois vieram os arcossauros, que é uma linhagem surgida no período Permiano, o início do período Triássico, que aí o período Triássico é até o que passa nos filmes e tudo mais, que foi o período em que a Terra foi completamente dominada por diferentes tipos de dinossauros. Que aí a gente tem que dentro dos arcossauros dividiam-se os dinossauros, que ocupavam os ambientes de terra firme, os pterossauros, que dominavam os ares, os ictiossauros e os plesiosauros, que foram predadores de destaque nos mares da era Mesozoica. Pelo predomínio desses répteis, a era Mesozoica ficou conhecida como a Idade dos Répteis. Olha aqui eles. Aqui a gente tem os dinossauros, que eles são os de ambiente terrestre. Os dois grupos, que são os plesiosauros e os ictiossauros, são de ambiente aquático. E aqui do lado eu tenho os pterossauros, que são os répteis que voavam, né? Os répteis dos ares, que acredita-se que foi a partir dos pterossauros que as primeiras aves surgiram, por conta da estrutura óssea que eles possuíam, apesar deles não terem uma característica muito aerodinâmica, que as aves de hoje possuem, como as penas, a estrutura corporal. Eles tinham as pernas longas, o corpo curto, as asas tinham que ser proporcionais ao tamanho do corpo para poder sustentar ele nos ares. Então eles não conseguiam atingir uma altura muito grande, por conta que a estrutura deles não era aerodinâmica. O domínio dos répteis terminou por volta de 66 milhões de anos, na última das 5 grandes ondas de extinção, onde se desapareceu 75% das espécies viventes, entre elas todos os dinossauros. Dos répteis restaram apenas tartarugas, crocodilos e lepidossauros, dos quais descendem os lagartos, as serpentes e as tuataranas. Tuataras. Você é uma aranha. O quê? Tuatarana. Não, é parecido, né, com taturana, mas é um réptil. Aí o lagarto, serpentes e tuataranas. Deixa eu pensar bem aqui. Tuataras. Ei, professor, eu tenho 2 perguntas. Faça. Uma delas é a diferença entre réptil e anfíbio, e se a tartaruga é um réptil ou um anfíbio. Tá. A da tartaruga, eu já respondo, ela é um réptil. A tartaruga, ela não é um anfíbio. Ela não consegue viver fora d'água. Mas ela não consegue viver fora d'água. Ela é um réptil aquático. Mas aí a gente tem diferença entre tartaruga, jabuti e cágado. São 3 coisas diferentes. A tartaruga, ela é um réptil aquático e ela tem barbatanas. Ela não tem dedos, a tartaruga. O jabuti e o cágado, eles só são terrestres. E eles têm patas. O que difere do jabuti para o cágado é porque o jabuti, ele é só terrestre e o cágado, ele sabe nadar. Ele também vive em ambiente aquático. Então, são algumas características que ainda diferenciam a tartaruga do jabuti e do cágado, mas todos os 3 são répteis. A primeira pergunta foi qual? Foi a diferença entre réptil e anfíbio. Ah, tá. A diferença entre réptil e anfíbio, a principal é porque o anfíbio, ele não bota ovos, já é uma característica dele, e ele precisa do ambiente aquático. Ele, apesar de poder viver no ambiente terrestre, ele não pode viver longe de água. No caso da tartaruga, por exemplo, que é um réptil, apesar dela ser um réptil aquático, que ela só vive na água, ela precisa vir para a praia para poder botar os ovos, porque ela bota ovos com casca. Já os anfíbios, eles não botam ovos com casca e a pele deles precisa estar
constantemente úmida, porque eles fazem respiração cutânea, que é a respiração pela pele. Então, eles necessitam estar no ambiente úmido. Então, mais ou menos a diferença entre eles, a principal diferença entre eles é a questão dos ovos, que os répteis têm ovos com casca e os anfíbios não têm, e a necessidade de, mesmo estando em um ambiente terrestre, eles estarem molhados para poder respirar pela pele. Mas a quantidade de répteis aquáticos é muito pequena, como a tartaruga. Então, praticamente 90, 80% dos répteis são terrestres. Aqui é um exemplo da tuatara. A tuatara, ela parece um camaleão, uma iguana. Vocês estão vendo? Tá dando para ver a tuatara? Ela é réptil aquático, é? A tuatara não, ela é terrestre. Tá mostrando para vocês ou vocês estão vendo o livro? Tá aparecendo as imagens, né? Tá aparecendo. Ah, tá, certo. Aqui. E elas, se eu não me engano, elas são descendentes dos primeiros répteis da época dos dinossauros. Por isso que elas têm essa imagem, assim. A cara delas é meio esquisita, tem essas cristas aqui na parte superior do corpo dela. Daí, depois dos anfíbios, depois dos répteis, a gente tem as aves, né, que surgiram após o período que os répteis evoluíram, né, tiveram as aves formadas no período Jurássico através das aves que eram répteis, que não eram consideradas aves, eram répteis que voavam. Então existiam répteis aquáticos, répteis terrestres e répteis dos ares. Então a gente tinha 3 tipos de répteis. Depois desses répteis ter a extinção, surgiram as primeiras aves a partir do grupo de répteis que voavam, do período Jurássico, que vai em mais ou menos 200 milhões de anos atrás. Que é a partir de uma linhagem dos dinossauros, e são considerados remanescentes vivos desses animais. Os especialistas ponderam que aves e répteis atuais, apesar das aparentes diferenças, são essencialmente semelhantes e deveriam ser incluídos na mesma categoria taxonômica, porque eles têm características muito semelhantes. A presença de pena, por exemplo, não é um caráter exclusivo de aves. Novas descobertas paleontológicas têm revelado que existiram no passado diversas linhagens de dinossauros dotadas de penas, entre elas as que originou as aves. É o caso da Archaeopteryx litográfica. Vamos ver se eu consigo encontrar isso aqui. Archaeopteryx. Archaeopteryx litográfica. Olha, esse aqui era um tipo de dinossauro que foi extinto e que era uma ave. Porém, ele não era uma ave, ele era um réptil. Só que era um réptil. Deu Dudu, é? Com penas. Oi? É o quê? Não, é que eu perguntei se o nome desse pássaro aí era o Dodô. Parece com o pássaro Dodô. Vou até abrir aqui para quem não conhece. Mas não é. Pode ser um semelhante ancestral dele. Olha, só que o Dodô ele é pequenininho. A cara parece. Pode ser um ancestral, porque o Dodô ele é mais recente do que esse aqui, porque esse aqui é um dinossauro. E aí, esse aqui, o Dodô, já é um pássaro mesmo, é uma ave. Então, esse daqui era um réptil que tinha características de aves, porém ele era um réptil. Aqui é um fóssil, ó, desse pássaro que ele tinha características de aves, porém ele era um réptil. Daí, a gente tem que ele viveu no final do período Jurássico, e apesar do impacto causado pela descoberta do primeiro fóssil, ele não é mais considerado um ancestral direto das aves. Nos últimos anos, a descoberta de diversos fósseis foi encontrar diversos animais e dinossauros que
possuíam penas. Antigamente só existia esse que tinha encontrado e depois começaram a descobrir que existiam diversos dinossauros que possuíam penas e não só ele. E aqui, no período do Jurássico, ó, tá muito mais parecido do que a gente já é hoje. A organização estrutural da Terra, que ainda era chamada de Laurásia e Gondwana, tinha 2 divisões da Terra, ela já está muito mais semelhante, porque o verde é os blocos de onde estavam cada país, né, cada continente, e a linha branca é onde eles estão atualmente. Então está praticamente o que a gente tem hoje, a organização que a gente tem hoje, real. Aí a gente, depois da parte das aves, a gente vem o grupo mais evoluído, né, que somos onde nós estamos inseridos, que são os mamíferos. Como já mencionado, acredita-se que os mamíferos tenham surgido por volta de 220 milhões de anos de um grupo de répteis terapsidas. Os primeiros mamíferos eram animais de pequeno porte, a maioria com menos de 5 centímetros de comprimento. Alimentavam-se de insetos. Devido à sua boa sensibilidade olfativa e auditiva, os mamíferos primitivos desenvolveram hábitos noturnos, ficando assim menos expostos à predação por répteis animais de hábitos diurnos. Os hábitos e o pequeno tamanho dos mamíferos contribuíram para a seleção de inovações no isolamento corporal e na regulação térmica, como o desenvolvimento de pelos e da endotermia, que é a capacidade de manter a temperatura corporal relativamente estável. Eu já até falei com vocês, eu acho que sobre isso, primeiro, mas eu vou perguntar de novo, ver se vocês estão com a memória boa. Qual a nossa temperatura corporal média? Qual a nossa temperatura que considera que nós estamos sem febre e sem hipotermia? Qual a nossa temperatura? 36. 36. Por que a gente queima com gelo? Porque a queimadura é interna. Mas por que a queimadura é interna? Tipo assim, o que é que acontece para o nosso corpo nos queimar? Porque existe uma reação. Como é o nome daquele processo, professor, que acontece quando dá um choque térmico? Vamos dizer que é isso, que o nosso corpo é um pouco quente e o gelo é muito frio. Isso, mais ou menos. Mas aí tem uma justificativa para o corpo querer esquentar. A ausência de calor. Também, mas aí tem uma característica que é relacionada à temperatura que eu fiz a primeira pergunta. Nossa temperatura é 36 graus. O que é que o Porque o gelo vai corpo fazer? tenta manter, porque o corpo tenta Isso. manter sempre a temperatura. Exatamente. O corpo ele tenta manter sempre a nossa temperatura, que é considerada a estável, que é de 36 graus. Quando eu pego o gelo ou algo gelado e coloco em alguma parte da minha pele ou de alguma parte do meu corpo, o corpo ele vai tentar chegar aos 36 graus de novo. Ei! E começa a Desliga aí travar teu agora. microfone que tá dando. Meu Deus! O corpo vai tentar chegar aos 36 graus de novo. E aos 36 graus, para poder chegar aos 36 graus, ele vai começar a esquentar muito rápido. E aí, esquentar muito rápido vai acabar gerando uma queimadura. Essa habilidade do nosso corpo de chegar aos 36 graus e tentar sempre permanecer aos 36 graus é chamada de homeostase e é uma característica que chama-se de endotermia. Homeostase é regulação, estabilidade. E endotermia é temperatura interna. Então, a nossa temperatura interna, ela é sempre a mesma. Diferente, por exemplo, de anfíbios. Anfíbios, eles não têm endotermia. Então, se eles estiverem num ambiente muito quente, eles vão esquentar demais. Se eles estiverem num ambiente muito frio, eles vão esfriar demais. Cobras também. Cobras, elas não têm endotermia. Então, se elas estiverem no meio de um lugar muito quente, elas vão aumentar a temperatura delas muito alto. Então, elas vão para a sombra para tentar baixar a temperatura. A nossa temperatura, ela tenta, como a gente tem endotermia, ela tenta sempre chegar na estabilidade. Então, quando a gente está com muito calor, a gente soa para tentar resfriar. Quando a gente está com muito frio, a gente treme para tentar esquentar. Então, é uma característica de endotermia, que é manter a temperatura nos nossos 36 e algumas coisas.
Atualmente admite-se que a linhagem ancestral de mamíferos originou em um primeiro momento os monotremados, que mamíferos ovíparos, né, que botam ovos, cujos embriões se desenvolvem dentro de um ovo amniótico, fora do corpo da mãe. Em seguida, teriam surgido os mamíferos marsupiais e os placentários. Os marsupiais são como os cangurus, que tem aquela bolsa que os fetos desenvolvem ali dentro. E os placentários somos nós, que desenvolvemos dentro da barriga da mãe, em volta de uma placenta. Nos marsupiais, o desenvolvimento começa no interior do trato reprodutor e abandonam o corpo da mãe e arrastam-se para uma bolsa externa na pele, que é chamada de marsúpio. No marsúpio, os embriões terminam o desenvolvimento alimentando-se do leite materno. Então, nos marsupiais, os bebês, os fetos que não têm pelo, não têm unha, não têm olhos, eles já se alimentam do leite materno para poder terminar de se desenvolver, para poder crescer o pelo, para poder desenvolver unhas e etc. Já nos placentários, que somos nós já nos desenvolvemos completamente dentro da placenta e só nascemos depois que nós estamos completamente desenvolvidos. Então, a gente completa todo o desenvolvimento, recebendo alimento e eliminando excreções na placenta e recebendo alimento pelo cordão umbilical. E aqui tem um breve histórico dos mamíferos, né? Que aí a gente tem os primeiros mamíferos, de onde surgiram. Aqui é um esqueleto do corpo de Juramaia sinensis, que é um mamífero placentário que viveu por volta de 100 milhões de anos. Esse animal media cerca de 6 centímetros de comprimento, então aí a imagem ele é desse jeito, mas ele era mais ou menos desse tamanho de um dedo. E pesava cerca de 15 gramas. O fóssil foi descrito em 2011, encontrado na China, no período Jurássico. Depois vieram... Tem que perguntar alguma coisa? Não? Então, depois vieram os marsupiais e os placentários, principalmente surgiram na América do Norte, quando ocorreu a última das 5 grandes extinções, que marca o limite entre o período Cretáceo e Paleógeno. Aí aqui a gente já tem a formação da Terra, que já está Parece praticamente... um rato isso aí, é um rato, professor, uma espécie de... É tipo uma espécie ancestral de rato. Ixi, Maria, mas é feio. Mas ele era muito pequenininho. Assim, eu acho que do tamanho de um bocal de uma caneta. Ele era esse aqui, ó. Ele era desse tamanho. 6 centímetros que ele tinha. Aí depois que desenvolveram, os mamíferos foram crescendo. A Terra, ó, já está praticamente do jeito que ela é hoje. Já está bem afastados os continentes. E aqui, deixa eu ver... que aqui fala só sobre o histórico, a gente não vai focar muito aqui, ó, pronto, essa imagem. Essa imagem de antigamente, olha, é mais ou menos os mamíferos que começaram a se desenvolver por conta dos corpos, né, das placentas que começaram a desenvolver o organismo dentro deles. Então a gente tem aqui uma característica dos antigos rinocerontes, os antigos hipopótamos, alguns ratinhos, esquilos, cavalos, não que eram esses animais, né? Eu estou dando nomes atuais para eles, mas na época eles não tinham esse nome, pois eles possuíam características diferentes. Mas são os ancestrais desses, os ancestrais das hienas, ancestrais dos hipopótamos, ancestrais dos cavalos, ancestrais dos esquilos e por aí vai. E aquele bicho feio ali. Esse bem daqui, podemos dizer talvez seja o ancestral da galinha. Podemos achar que está parecendo. Ou então do avestruz, de algum tipo de ave, porque ele tem pena. E aparentemente ele, não sei se ele voa, mas ele era bem grande, ó, comparado às aves que a gente tem hoje, ele é bem grande. E aqui, ó, outra imagem mais desenvolvida que aqui já é relacionada, eu acho que é o último grupo. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. Breve história dos mamíferos placentários. Tem a figura da página 20 e aqui representação artística da época da América do Norte, que foram onde surgiram os mamíferos, né? Aqui a gente tem um ancestral dos elefantes. Acho que aqui é o ancestral dos gatos. E as aves que já eram presentes naquele período. Certo? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula,
que são sobre o parentesco evolutivo com os macacos. Que aí a gente já viu a parte dos mamíferos, das aves, dos répteis, que aqui é só a história relacionada às temáticas, mas as características a gente já abordou. E aí na próxima aula a gente vê sobre a nossa relação com os macaquinhos. Professor, qual é a idade de um macaco sobreviver? Assim, ele vai até quantos anos? 40 anos, né? Ou mais? Mas eu acho que o Vinícius, eu macaco acho que chega um consegue pouquinho viver mais. mais que eu. Meu Deus, eu quero muito macaco, professor. Meu Deus, Vinícius, chamou de macaco. Eles são Pô, lindos. Por que, Professor, gente? Por que, só que Vinícius? assim, se eu pegar um macaco pequeno, meu Deus, desliga bem o áudio, você está dando eco. é o do Dave. O microfone aí dele. Se eu pegar um macaquinho pequeno, como é o nome dele? Macaco prego. Se eu pegar um macaco prego, ele pode morrer antes da hora. Porque eles Pode. vivem em bando, né? Aí eles podem ficar depressivos. Ou é Assim, mentira isso? Não, depende do macaco. Existem macacos, eu não sei te dizer sobre o macaco prego em si. Mas existem tipos de macaco que eles só conseguem viver em bandos por conta da relação que eles têm com os outros, né? Eles têm uma relação afetiva, materna. Mas com isso é outros macacos. generalizado, né? Todos os macacos. Não. Tem macacos que vivem sem ser em bando. Eu só não sei E te quais são dizer os quais macacos? são. Ah, professor, aquele sagui, ele não vive sozinho, né? Que eu já vi aquela coisa feia andando com um monte de amiguinho dele. Não, é porque eles andam em bandos, mas isso não quer dizer que eles não consigam viver sem o bando. Mas existem tipos de macacos que conseguem. Se eu não me engano, a maioria dos macacos, eles só conseguem viver em bando, né? Porque por conta de proteção. É por conta disso. Nem é de tristeza, das coisas, não. É por conta de proteção. Eles são pequenos. Então, para eles poderem conseguir viver protegidos, eles têm que se juntar de muitos para poder atacar, se precisar atacar, ou correr e se proteger. Mas tem pessoas que falando com instituições especializadas, tem tipos de macaco que dá para ter doméstico. Apesar de macaco não ser um animal doméstico, ele ser muito perigoso, porque ele pode ter doenças. Não, mas aí no caso ele seria adestrado e iria pro veterinário. Mas ainda assim ele teria doenças. Mas o senhor acha que o Raiva, né, adestramento professor? desses animais, mesmo adestrando, eles podem ficar revoltados e agir pelas impulsões dele? Com certeza, todo animal é instintivo, todo animal tem instinto. Então, se chegar um momento de alguém chatear ele, ou ele não gostar de uma visita na sua casa, ele pode sim atacar. Igual um cachorro, igual um gato. Macaco transmite Professor, a raiva, né, mas professor? existe essa depressão neles? Se eu pegar um macaco de pequenininho, ele não vai ser acostumado com o bando dele, né? Porque eu peguei ele Isso, ele vai pequeno. acostumar contigo. Você vai ser o bando dele. Mas ele vai morrer antes do tempo comigo? Ou ele vai ficar Não, acostumado e vai viver naturalmente? vai viver naturalmente. Ótimo, graças a Deus na esperança, porque meu pai disse que eles só vivem em banda e que eles podem ficar depressivos. Francisco, o que foi que tu perguntou? Se o macaco transmite a raiva. Transmite, macaco tem raiva. Macaco tem algumas doenças relacionadas ao macaco que os seres humanos ainda não conhecem, porque são vírus característicos. A mesma coisa que tem vírus dentro do gato, vírus dentro do cachorro, que não passa para o ser humano. E se um dia acontecer de passar, como por exemplo o coronavírus que foi do morcego, passa e a gente adoece. Então tem que ter cuidado com os animais silvestres, E, professor, porque eles têm doenças diferentes. o macaco veio o vírus da AIDS, né? Veio deles. O HIV, Ou não? sim, o HIV é um vírus característico que não faz nada no macaco, ele vive com o vírus normal, só que no ser humano fez mal. A ligação vai terminar, viu? A chamada vai cortar, eu tenho quase certeza. Então, se acabar, eu não vou mandar outro link, porque a gente já encerrou. Então, qualquer coisa, a gente já vai encerrar. Eu já anotei o nome de todos vocês aqui. Hoje, todos estão presentes. Todos os 13. Eu participei. Viu? Aí a gente tem aula semana que vem de novo. E a gente vai ter pelo Zoom mesmo. Por mais